essa palestra está um bocadinho baseada, estruturada, formalizada por um livro chamado Six Memos for the Next Millennium, do Italo Calvino. Eu hoje de manhã achei que se calhar eu teria que descobrir um bocadinho mais sobre o Calvino e fazer uma biografia, mas seria uma farsa, porque eu não sei assim tanto sobre o Calvino, mais do que esse livro. Eu encontrei esse livro numa viagem a Marsella, uns 4 anos atrás, e eu li-o assim em um dia, eu devorei-o. É um livro de palestras, escrito em inglês por um italiano, cheia de trechos em italiano, e ele estava a tentar descrever 6 qualidades que eram as necessárias qualidades literárias. Ele escreveu 5 das palestras e a sexta ficou por escrever, porque ele entretanto morreu. E resolvi chamar essa palestra Six Memos for the Next Millennium. E pensei que iria me introduzir. Eu sei um bocadinho mais sobre a minha vida do que a do Calvino. Eu procurei no meu próprio e-mail todas as bios que eu tenho que mandar para as pessoas pedem bios e eu nunca sei o que dizer, o que escrever, é uma seca, e o meu desejo é que as outras pessoas escrevessem a minha bio para mim. Todos estão muito bem-vindos a escrever a minha bio, no final disso me mandar, se faz favor. Mas eu geralmente digo isso. Os dados clássicos são que nasci em São Paulo, nasci em 1990, sou gêmeos, não digo isso, mas é importante. Anglo-brasileira, minha mãe é britânica, meu pai é brasileiro. Mas eu falava muito inglês, em casa, sempre. Eu vivi no Dubai, em Londres e em Berlim. E a minha licenciatura, tal como o João disse, foi em ilustração em Londres, e depois estudei pintura como mestrado, mas vamos entrar em mais detalhes sobre esse tema durante a palestra. E estou aqui desde 2016 e sou representada pela Galeria Miguel Nabinho, o que é um milagre e surpreendeu todo mundo, especialmente a mim. Eu procurei meu CV. Isso é o que acontece quando eu coloco o CV dentro do meu computador, porque eu também queria ver não só aquilo que eu fiz, mas as mentiras que eu disse enquanto eu tentei fazer. Aqui tem vários CVs cheios de mentiras, começando com um que diz que eu sou muito boa em Photoshop, o que é mentira. Outro que diz que eu sou professora, que também é mentira. Um diz que eu trabalhei para o Dubai Cultural Office, quando na verdade eu dei um tour para crianças numa feira de arte durante 2 dias. E por final, também temos aqui uma evolução gráfica. Quando eu comecei a tentar trabalhar mais com crianças, eu achei que eu deveria dar assim, um tom meio alegre para o fato de eu só ter bartender e Dubai Cultural Office dentro do CV. Mas esse é o ponto da palestra. Isso é o que o Calvino descreveu e vai ser para mim um desafio não tentar apanhar a palavra em inglês. Eu penso em inglês e às vezes quando eu estou a pensar rápido demais eu apoio-me mesmo no inglês. Aqui eu vou tentar sempre dizer tudo em português porque é um bom exercício. Ou seja, se eu parar é porque eu estou à procura da palavra. Mas eu fiz aqui um trabalho já, que é o que o Calvino chamou de visibility. Eu estou a descrever como imaginário. O que o Calvino chamou quickness, eu vou chamar de rapidez. O lightness será leveza. O exactitude, eu disse que é precisão, mas eu falei, não, é de fato exatidão. Multiplicity é a multiplicidade. E depois consistency, que é a tal palestra que ele nunca escreveu, nem deu. Eu estava a chamar de coerência. E isso vai ser uma biografia mais expandida. Isso aqui vai ter um ar um bocado cronológico. Começando com a visibilidade, o imaginário. Que é, para o Calvino, nesse capítulo, quem quiser esse livro, venha para o meu telemóvel e eu mando um airdrop do PDF. Eu acho que ele não é editado em português, devia ser, se alguém aqui conhecer. Pronto. Se calhar não são as palavras que estão na edição em português, mas enfim, eu tenho aqui uma edição que está toda anotada por mim em PDF e disponível.
O Imaginário do Calvino, então, para quem leu, eu vou fazer aqui, já sabe. Mas, na verdade, ele fala bastante sobre a imaginação e sobre a cultura das imagens. Ele fala que a mente do poeta, em alguns momentos decisivos, a mente do cientista também funciona segundo um processo de associação de imagens. E que a imaginação é uma espécie de uma máquina eletrônica que leva em conta todas as combinações possíveis e escolhe aquelas que são adequadas a um determinado propósito ou simplesmente as mais interessantes, agradáveis e divertidas. E, no fundo, é um capítulo que fala muito sobre a relação da imagem com a palavra, da palavra com a imagem. Como escritor, isso é um bocadinho mais fantástico, digo eu, e de uma pessoa que está a vir das artes plásticas, falar sobre o mundo das imagens é uma coisa, se calhar, um bocado mais vulgar. Mas o meu percurso teve muito a ver com isso. Eu, durante a escola, amava muito a literatura. Eu sempre quis estudar inglês, achei que ia estudar inglês. E só no último, 6 meses da minha educação escolar, resolvi que o que eu ia fazer era, na verdade, ir para uma escola de arte. Eu fiz um Foundation Diploma, que era o que se fazia na Inglaterra na altura, na Wimbledon College of Arts. Eu escolhi a Wimbledon porque o asterisco da Wimbledon era amarelo e era a cor que eu mais gostava. Era assim tão aleatório a decisão na altura. Também havia qualquer coisa sobre o teatro que era muito forte na Wimbledon, o que me atraía. E durante esse ano, uma pessoa basicamente faz um portfólio porque vai ser a escola de arte. Eu estudei pintura, onde eu me senti muito livre, maravilhosa. Eu estudei set design, que eu achava que ia ser uma profissão muito chique se eu entrasse naquilo. E depois eu fui para comunicação visual, que tinha o design, tinha a ilustração, e também uma professora muito gata que disse que se eu viesse para comunicação visual, ela ia me ajudar a fazer um portfólio. Então eu escolhi a comunicação visual. E descobri lá que o sítio para isso, se uma pessoa quisesse fazer ilustração, era Camberwell. A Camberwell tinha um asterisco laranja, como elas faziam todas as partes da constelação, que é a University of the Arts London. E também a Camberwell tinha assim uma fama de ser um bocadinho mais... Era um bocadinho menos... era menos moda e mais cerâmica. Era menos escultura e mais... o que eu disse aqui? Mais cartoon. Havia uma vibe para Camberwell que eu achava que ia combinar com aquilo que eu achava que era o meu ser na altura. Eu cheguei sempre a gostar muito de desenho, a desenhar, a copiar as coisas. O meu desenho era sempre muito baseado na cópia. Esse GIF que vocês estão a ver aqui são as várias formas de cópia diferentes que eu estava a praticar na altura. Nada disso eram projetos, nada disso eram trabalhos. Todos os projetos e os trabalhos, de fato, nessa altura, são coisas que me envergonham imenso. E isso eram coisas que eu gostava, que até hoje em dia eu gosto, mas vê-se muito bem que eu não tinha estilo de fato. E uma pessoa a estudar um curso de ilustração está sempre mais ou menos a ser encorajada a encontrar um estilo. O estilo, de alguma maneira, é uma prisão, mas também uma moeda muito forte dentro daquela disciplina. De fato, tínhamos assim umas palestras sobre isso. A coisa que eu fiz melhor durante a minha educação da licenciatura foi atender todas as palestras. Eu tomei notas em todas as palestras. Eu sentava ali em todas as palestras e se uma pessoa não tivesse uma pergunta durante uma palestra, eu já tinha pré-programado 3 perguntas, porque eu não aguentava a ideia de alguém não fazer uma pergunta. Eu sentia uma dó do palestrante tamanha. Então, a minha personalidade foi de uma pessoa muito presente, mas uma pessoa que não fazia o trabalho de casa, que, na verdade, foi o meu papel durante a vida inteira. Eu não conseguia fazer o trabalho, mas era com muito entusiasmo que eu mostrava o meu desejo de fazer o trabalho. Aqui, durante essa palestra, que chamava The S-Word, sobre style, ao rever isso, eu percebo que, mesmo não tendo feito o trabalho durante essa altura, o que me marcou foi que eu estava a ser exposta a muitas coisas que eu nunca tinha visto antes, muitas ilustrações, mas a atitude de uma pessoa de 18, 19 anos é imediatamente fingir que sempre soube isso.
que sempre se vê essas referências. Eu vejo, de fato, que é a altura da vida de uma pessoa onde você está mais apegado ao seu gosto. O seu gosto, na verdade, é quase a sua personalidade inteira, não é? É tão bom o meu gosto, as coisas que eu gosto são tão boas. Se eu conseguir mostrar que o que eu gosto e o que eu sei é tão bom, o gosto e a vaidade estão assim, muito empareadas. Eu acho que grande parte do meu percurso tem sido desapegar-me um bocado do meu gosto e perceber que, na verdade, não é aquilo que eu sou, que o gosto é uma paisagem, que uma pessoa pode passar por vários gostos diferentes. E eu acho que, se calhar, eu até percebia isso na altura, que a direita foi olha, eu não vou dizer nenhum ensaio, foi uma tentativa de conseguir uma nota, porque eu escrevi um texto, porque eu não tinha feito um trabalho, mas eu andava muito no Tumblr na altura, isso era 2011. Eu escrevi um negócio inteiro sobre o meu Tumblr, a fingir que aquilo era trabalho, a dizer tudo que eu estava a descobrir no Tumblr. Para quem não sabe, o Tumblr era um microblog da altura, que era muito fácil encontrar imagens e reproduzir imagens. Era uma coisa que... era uma curadoria, assim. Era um momento da internet muito importante, eu acho, onde uma pessoa estava a ser exposta a imagens o tempo inteiro. Aqui vê-se um quote do Christopher Hitchens, que ele diz: você só descobre o que deveria saber a fingir que já sabes pelo menos parte daquilo. E eu senti isso muito na altura. Um projeto que eu acho que foi muito emblemático do que a minha experiência na Camberwell passou a ser é o que eu chamo do fiasco do Akhenaten. Era no segundo ano e a ideia era que nós tínhamos que fazer uma animação, que era uma biografia. Todos os alunos, dentro de um saco, escolhiam um nome e ali era um personagem da história, real ou não. E nós tínhamos que fazer uma biografia que era um vídeo de 1 minuto, 30 segundos acerca daquilo. E durante as 3 semanas, que era o decorrer do projeto, haviam vários workshops, stop motion, havia um workshop de animação a computador, havia um workshop de animação, estava tudo lá. Haviam sempre workshops todos os dias na Camberwell, quase nunca fui a algum deles, se não me forçassem. E o que aconteceu? Eu tirei o Akhenaten, o faraó. Eu fui para casa e eu fiz uma pesquisa muito entusiástica do Akhenaten. Eu descobri tudo o que era preciso saber do Akhenaten. Eu era expert no final do dia do Akhenaten. O dia seguinte, eu fiz, assim, 4 ou 5 desenhos sobre o Akhenaten. E eu me senti muito on top of it. E depois não fiz nada durante 3 semanas. Até chegar o dia antes não vou saber dizer deadline. Antes do prazo. Então, o dia antes do prazo, eu descubro que não vai ser só uma entrega para um professor, porque sempre que era preciso entregar para um professor, eu chegava, eu mandava um e-mail, eu criava uma história, eu criava um drama acerca do porquê não iria ser naquele dia. Mas não, aquilo era um screening, era uma projeção de todos, em ordem alfabética, e eu precisava ter uma projeção que ia aparecer no meio dos outros. Eu entrei em pânico, eu botei no Google como editar vídeo Photo Booth Mac. Descobri e eu fiz um vídeo onde, no fundo, era... Bom, corte para o dia seguinte. Começa e uma das meninas, ela tinha recebido o Moondog, o músico, e era uma animação de umas bolas que viravam, e era aquela música do Moondog que era tipo... And I was like, oh my God. E depois era o Godzilla, e uma pessoa fez uma animação no Paint, que era aquele programa, e eu, oh my God. Depois a Grace, que era a mais foda do curso, ela fez uma animação do Jonestown Massacre, que era em gouache, em stop motion, e de repente é a minha cara, enorme, no meu quarto, a dizer, listen, I'm gonna tell you everything I know about Akhenaten. E durante 1 minuto, eu simplesmente disse tudo que eu tinha descoberto, e eu ia cortando aquilo. E pronto, lá foram mais alguns. E eu lembro que o professor da altura virou e ele falou: a Isabela teve muita coragem.
teve muita coragem. Porque é evidente que você não fez nada. Então fez alguma coisa. Então parabéns. Um outro cred nessa altura que parecia aquele vídeo Leave Britney Alone. Eu não sei se alguém sabe, mas é um vídeo dentro... Pronto. A vibe era essa. A única coisa que eu odeio disso é que eu deletei esse vídeo. Tamanho foi a minha vergonha. O meu shame disso ter acontecido. Que eu deletei aquele vídeo que eu nunca mais queria ver. O que, na verdade, era contrário a um conselho que me deram no começo da minha educação, que era para não jogar fora nenhum desenho, não importa o quão ruim seja, não importa quão asqueroso seja, é guardar aquilo. Uma pessoa nunca precisa mostrar, mas é preciso guardar. E nesse caso, e eu guardei muita coisa, e é muita coisa má, e tá no resto do chão dos meus pais, em caixas, e minha mãe vem, olha, será que esvaziamos alguma caixa? Eu falo, eu não posso, não consigo fazer isso sem chorar. É complicado. E eu deletei esse vídeo do Akhenaten com muita pena. Coisas que eu fiz bem. Eu escrevi muito bem. Eu gostava de escrever, eu continuava a gostar de escrever. A tese que eu escrevi nessa altura era sobre a cópia e a ideia da originalidade. Eu escrevi sobre o Las Meninas, como Velázquez teve que usar a cópia para aprender a pintar, como Picasso copiou o Velázquez durante meses no final da vida dele, como as pessoas achavam que aquilo era uma pira terrível do Picasso, mas na verdade eu achava que aquilo era o primórdio do pós-modernismo, e depois veio o Richard Hamilton, que fez uma paródia, um pastiche dos Las Meninas, no estilo do Picasso, onde cada um dos personagens do Las Meninas estava num estilo diferente do Picasso. Eu acho que nessa tese estava um bocadinho de tudo lá, não é? Eu escrevia, eu gostei muito dela. O meu projeto final foi um projeto que eu chamei Journey Around My Room. Eu encontrei um documento, que é esse da esquerda, que é mesmo... Eu não sei como diz deranged, mas é deranged. Que foi um documento a tentar explicar o que eu ia fazer com esse projeto final. Percebi que eu estava mesmo muito perdida. Porque nisso eu disse que originalmente eu queria criar uma bricolage de trechos de revistas, de interiores de casa, legendas, que iam fazer uma confluência com as cópias que eu estava a fazer de revistas de interior na altura, e que aquilo ia ter uma narrativa própria. E eu digo aqui, but grew increasingly wary of this plan because it was crap. O que era? Eu resolvi escolher esse livro do Xavier de Maistre, que é um livro francês chamado A Journey Around My Room, que eu comprei porque eu gostei da capa e nunca tinha lido, mas haviam 42 capítulos, onde cada um era um dia. E esse homem que estava preso em casa ia descobrindo a casa dele, ia fazer uma viagem na casa dele. Eu pintei 42 quadros, que eram do tamanho das páginas, com tinta de interiores, que eu comprei numa loja ao pé da faculdade. Foi um projeto mesmo maluco. Isso aqui, à direita, é o que eu tive que imprimir, porque cada um tinha um sticker. Imagina, eu mandei a faculdade imprimir 42 stickers para a exposição final, sendo que todo mundo imprimiu uma. E em cada impressão desses autocolantes era preciso um formulário inteiro. Era muito caótico, mas pronto, eu me esforcei, eu terminei e me formei. E passei um ano a trabalhar em bar, a beber e a evitar o trabalho. Até que um dia uma pessoa chegou até mim e disse: Isabela tem um estúdio? E eu falei: não, mas eu estou à procura, que era mentira. E ele disse: olha, a Molly vai alugar o estúdio dela, por que a Isabela não aluga o estúdio dela? Eu falei: depois eu falo com a Molly, que era mentira, eu não ia falar com a Molly. E eu fui para casa e eu me vi no espelho e estava todo mundo a continuar com a vida. E eu ali no meio de um bar, a beber, a trabalhar, e a perceber que eu nunca ia falar com a Molly, eu nunca ia apanhar o estúdio, eu nunca ia fazer. E chegou uma miúda e disse: por que a Isabela não vem para Berlim? E eu falei: era ótimo, eu não ia para Berlim, eu não ia falar com a Molly. Ela falou: vem para Berlim, passa um mês em Berlim, faça qualquer coisa em Berlim. Eu falei: adoraria fazer isso. Daí, crise, choro, life crisis. E o que eu resolvi fazer foi sair do trabalho, e quando eu saí do trabalho, eu marquei a passagem, e quando eu cheguei em Berlim, fui e fiquei 2 meses de graça na casa da German Quickness, rapidez.
Estamos aqui na terceira palestra, que é da rapidez. O Calvino descreve uma tentativa de traçar os relâmpagos dos circuitos mentais que captam e ligam os pontos distantes. E que a rapidez é uma agilidade de mobilidade, uma facilidade e um temperamento para peças curtas. Ele diz que o sonho dele era escrever um conto que era só uma frase. E que há qualquer coisa na rapidez que é uma excitação que tem de ideias simultâneas, que vem com uma só coisa. Essa fase de Berlim, essa fase que na verdade era Berlim até eu chegar em Lisboa e fazer um mestrado, é uma que eu acho que foi muito caracterizada pela rapidez. Eu não era happy days per se, eu estava muito deprimida nessa altura, mas eu trabalhei um bocado nisso. A primeira coisa que eu lembro dessa altura, porque eu estava num sítio novo, era que eu deletei o Facebook, que pareceu uma coisa muito, muito radical na altura. Era 2014. Eu deletei o Facebook e eu comecei a fotografar e partilhar coisas no Instagram com muito pouco pudor. Tudo que eu partilhava antes disso eram imagens pensadas, e eu comecei a fazer esses snapshots, mas eu vejo isso hoje em dia e não é assim tão diferente do que uma pessoa vê em qualquer momento, mas era muito novo para mim na altura, era muito novo estar a partilhar tudo aquilo que estava com o meu iPhone 4. Eu também passei a ter muita lata no Instagram. Eu comecei a encontrar artistas cujo trabalho eu adorava, e eu não só seguia-os a eles, seguia todos os amigos deles. Eu começava a curtir tudo o que eles faziam, eu começava a comentar, e eles começaram a me seguir de volta. Eu acho que eu tinha aqui um bocado de mistério acerca do que eu era e do que eu fazia, o que era de propósito, porque eu não estava a fazer nada. Eu estava a evitar emprego, eu estava a beber. Mas eu não sei, eu tive que fazer um scroll assim de 5 minutos. Quem me segue no Instagram sabe que eu ainda posto muito, não é? Demorou de 7 minutos para eu chegar a 2014, indo sem parar, assim. Mas eu fiquei muito contente de ver esse trabalho. Não é trabalho, porque não era trabalho. Fiquei muito contente de ver essa rapidez com que eu sentia na altura, e é uma coisa que me fez muito bem. A segunda coisa que eu comecei a fazer, que também não era trabalho na altura, era tentar aprender alemão. O que era terrível, o que era muito difícil, o que eram horas por dia. Eu comecei a me sentir muito alienada em Berlim, justamente por causa dessa questão da linguagem. Eu acabei por ficar mais ou menos obcecada com o inglês. Antes da aula de alemão, eu sentava com um livro. E lá tá, todas as coisas que eu fingia ter lido antes, eu comecei a ler de fato. E eu comecei a retranscrever todas as frases, todas as partes daquilo que eu andava a ler. E fiquei com 19 livros que eram assim, que na verdade não era um processo rápido, no sentido em que eu precisava ler e reescrever, mas era rápido no sentido em que, se eu quisesse reler qualquer livro que eu tinha amado, eu conseguia fazer isso em 3 minutos, porque eram todos os trechos mais interessantes. Era o miolo daquilo que eu gostava. Outra coisa que eu comecei a fazer na altura é eu criei um Instagram chamado Butchcamp com uma amiga. Nós nos comunicávamos com umas imagens lésbicas ou gays, aquilo que nós achávamos que era uma estética não gay masculina, e começamos a fazer uns agrupamentos das imagens e tentar traçar ali uma teoria do que era o camp, tal como foi descrevido pela Susan Sontag, mas de uma maneira que não era sobretudo masculina. O Butchcamp era, no fundo, um projeto que ligava a minha relação da imagem que tinha começado com essa era do Instagram, mas também com a escrita e com a pesquisa. Era uma forma minha de entrar num aprofundamento de certas coisas, mas partilhá-las de uma maneira. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz que teve público, que teve sucesso. Foi um Instagram numa altura que começou a ter muitos seguidores, mas como era um nome de plume, não é? Como éramos o Butchcamp, aquilo não era um sucesso meu, era um sucesso assim meio à parte de mim.
outros hobbies que eu tinha na altura. Vocês estão a ver que eu não estou a mostrar nada daquilo que eu estava a fazer na altura, que eu achava que era a minha... Eu era pintora, não é? Mas isso não importa, porque eu comecei também a fazer, por exemplo, o bordado. Aquilo também era uma coisa que era o oposto da minha atitude da ilustração do antes. Que era... Eu pensava numa coisa e eu fazia na hora. Era muito rápido fazer esse bordado. Eu não precisava pensar demasiado entre uma coisa e a consequência. Como o bordado era máquina, o processo em si criava o resultado final. E isso foi uma coisa muito que me fez bem. Era como se o rascunho finalmente virasse a obra, que era aquilo que eu almejava sempre na faculdade. Todos os meus rascunhos eram muito bons, mas no momento em que eu tentava fazer aquilo, uma peça final, algo morria. E dentro desse trabalho, dentro desse hobby, eu vi assim o começo do que seria não ter essa queda no meio. E isso foi outra situação que eu tirava muitas selfies. Porque quem estava sempre lá era eu, não é? E eu lembro que havia um pintor chamado Neil, cujo trabalho eu amava o trabalho do Neil Haas, eu queria que ele gostasse do meu trabalho. Eu lembro que quando eu mostrei um desenho para o Neil Haas e ele disse que era bom, eu achava que eu tinha ganhado na loteria. Eu falei, o Neil gosta. E um dia nós fomos ao Tate e ele pegou o meu Instagram e ele me mostrou essa imagem do começo e ele falou, "This is it." And I was like, "It's what?" E ele falou, é isto. Essa imagem tem qualquer coisa que... Ele disse, isso tem qualquer coisa Richard Gere anos 90, que eu não percebi muito bem, mas ao mesmo tempo eu percebi. Mas a coisa essencial que ele falou nessa altura, e que eu nunca perdi, ele disse que se calhar a coisa que é mais fácil é a coisa. E isso eu fazia com uma facilidade, que vocês não percebem. Aquilo era... obviamente só o telemóvel. Depois havia um aplicativo chamado Facetune, que eu aprendi a usar em um instante. Depois havia o Snapchat, que era popular na altura, onde uma pessoa poderia desenhar. E depois havia assim uns filtros onde as pessoas podiam trocar. Isso é muito importante dizer, que isso eram 4 anos antes dos filtros do Instagram. Não estou a dizer que eu inventei, mas eu meio que inventei. Eu estava sempre a fazer esses retratos e a publicá-los e depois a mudá-los. Era uma relação muito, muito rápida, lá está, e muito leve. E por final, essa questão de fato do desenho, que era propriamente aquilo que eu dizia que queria fazer, eu penso muito no que o Calvino termina a palestra da rapidez. Ele conta uma história, que também eu acho que é uma história parecida num dos textos da Almada Negreiros, mas esse caso é sobre um artista chamado Xuanzhu, um chinês. O imperador da China pede ao Xuanzhu um desenho de um caranguejo. E ele diz, ok, eu preciso de 5 anos e uma casa na praia e 12 empregados. E o rei fala, pão, ok, tá bem. Então ele dá uma casa, dá 5 anos, dá 12 empregados. E ao fim de 5 anos vem o rei e diz, cadê o desenho do caranguejo? E o Xuanzhu diz, olha, eu preciso de mais 5 anos. E ele fala, ok, dá-lhe 5 anos. E ao fim de 10 anos, o rei chega, em um instante, o Xuanzhu pega um pincel, em um traço, desenha o caranguejo mais perfeito que alguém já viu. E como vocês podem ver aqui, dia 23, dia 22, dia 21, ao fim desses 5 anos, ou desses 3 anos, ou que foram os anos entre terminar a ilustração e chegar a esse momento, eu sentei um dia e eu fiz as pinturas que eram o meu portfólio inteiro para as Belas Artes de Lisboa. Eu pintei em um instante e, de fato, eu acho que eu nunca consegui recriar a energia que tiveram nessas pinturas. Eu acho que foi a última coisa boa que eu fiz, foi aqui em 2015, ou seja, se calhar vão passar os meus 10 anos e eu consigo de novo, não é? E chegamos na leveza, que é, no fundo, aquilo que eu sinto caracterizou a minha segunda experiência de educação dita higher. O Calvino,
ele tenta definir a leveza nessa palestra, nesse capítulo, como a subtração de peso. Como o trabalho dele na linguagem é sempre um desejo de ter um toque mais leve. E que não é uma maneira de recusar o fato da vida, do mundo, da situação ser uma coisa muito pesada, e sim uma maneira de tentar ver a vida, o peso da vida, o peso do mundo, com uma refração, não é? E eu tentei fazer isso de uma maneira muito óbvia, para já. Isso eram os desenhos que eu fazia na altura. Eu realmente tentei não copiar mais. Eu entrei nesse mestrado de pintura. Na verdade, a razão de eu entrar no mestrado de pintura é porque uma menina chamada Mariana, com quem eu fui para a escola, estava a beber um café comigo e eu disse, olha, eu acho que eu vim para Lisboa, mas eu não sei o que eu faço, não sei se eu ensino crianças, eu não sei se eu faço isso, não sei onde eu vou conseguir um estúdio. E ela meio que me ignorou, assim, durante uns 5 minutos. Eu falei, pronto, ela não quer saber. Ela falou, vem para minha casa. Ela sentou, ela abriu o computador, ela começou a fazer assim. Ela falou, olha, estúdios aqui parecem que são 150 por mês, 180. Ela pegou o telemóvel, ela ligou. Ela falou, olha, se você se inscrever no mestrado de pintura, a propina é 100 por mês e são 10 minutos da sua casa. Ou seja, durante um ano, mesmo se você chumbar todas as cadeiras, você ainda fica com um estúdio que é muito barato e muito perto. E eu falei, obrigada, Mariana. É isso que eu vou fazer. Então eu entrei nesse mestrado com um ar muito leve. Eu sempre fui uma aluna muito eu não sei qual é a palavra. Eu queria muito ser boa aluna. Eu queria demasiado ser boa aluna. Eu nunca recebi prêmio nenhum porque eu queria demais. E os professores sentiam isso. Sentiam o desespero de ser boa aluna. E eu entrei no mestrado sem sequer querer ser aluna. Eu entrei, na verdade, tipo, disfarçada. E então eu ficava lá a desenhar, a pintar, a pensar sobre os meus assuntos, que na altura eu comecei a ensinar pintura e desenho num campo de férias, que foi um grande evento na minha vida. Eu ficava 3 meses num lago nos Estados Unidos, sempre rodeada de miúdos, sempre a fotografar esses desenhos infantis. E pronto, mesmo sem ser cópia, é claro que o meu desenho foi muito influenciado por isso na altura. E aqui está, aquela qualidade de um desenho infantil, a rapidez com que as crianças desenham, a leveza também, que estamos a falar, influenciou muito o trabalho. Mas o trabalho, eu acho também, mais uma vez, que foi mais importante durante esse mestrado, foi aquilo que eu estava a escrever, começando com a teorias da pintura. E eu acho que mesmo na altura eu percebi que eu estava a fazer uma coisa meio sneaky, não é? Que eu estava a tentar falar sobre mim ao falar das outras pessoas. E uma das cadeiras era a teoria da pintura, com um professor que foi, na verdade, muito engraçado. Ele disse qualquer coisa que era... Ele era meio dramático e ele dizia assim, cada um de vocês, digam assim 3 dos seus interesses e eu vou lhe dar aqui uma sugestão, não é? E ele ia e as pessoas falavam 3 dos interesses e na altura eu falei, olha... a arte infantil, o autorretrato e a comédia. Ele falou, Chardin. Autorretratos do Chardin. Ou Chardin, assim, uma criança que está a fazer umas bolhas. E eu cheguei em casa e eram esses o retrato do Chardin. E eu falei, ele arrasou? Era mesmo isso? Fogo! Está muito bem. E depois, quando eu comecei a pesquisar esses autorretratos do Chardin, eu vi, assim, umas descrições que eram com uma seriedade, com esses retratos que são, assim, tão solenes. E eu falei, mas isso não é solene porra nenhuma, isso é muito engraçado. E eu escrevi, na verdade, essa coisa a tentar descrever aquilo que eu achava que era a atitude do Chardin, que era inteligência, era bom humor, e que, na verdade, o que eu fui descobrindo, assim, foram várias anedotas sobre a vida do Chardin. A primeira era que houve um dia em que ele recebeu uma encomenda que ele tinha que fazer um sinal para um cirurgião da aldeia. E o cirurgião queria vários instrumentos pintados. E ele resolveu, não vou pintar instrumentos. Eu vou fazer, assim, uma cena, uma cena narrativa, onde todas as pessoas estão a correr. E aquilo foi um grande escândalo no bairro, onde quando eles desvendaram aqui o grande sinal para o cirurgião, a grande placa
para o sítio dele, as pessoas chegaram e era um drama. Depois ele também trabalhava para academia, e quando eles estavam fazendo a montagem dos salões da academia, ele trocava a ordem dos quadros, ele tirava as que eles não gostavam, ele colocava ao pé da que eles gostavam, para que aqueles gostavam ficassem com um ar melhor do que as que ele não gostava. Ele fazia tudo assim, uma coisa meio sneaky que eu também gostava. E depois havia uma fofoca que ele rompeu com a natureza morta, porque havia um outro pintor chamado Avid, com quem ele vivia numa amizade íntima, que disse que era sempre uma mesmice, que ele só fazia naturezas mortas, e ele passou da pintura a óleo pro pastel e pro autorretrato, baseado mais ou menos nisso. Era uma coisa que na altura era de fato meio nova. Enfim, adorei descobrir isso e fico contente que dentro da faculdade, número 1, eles me deixaram escrever isso em inglês, porque é o que eu disse, olha, se quiserem uma coisa que seja minimamente boa, vai ter que ser em inglês, e eles aceitaram. E as belas artes, olha, foram bons nesse sentido. Outra coisa que eu escrevi e que eu comecei a pensar bastante era sobre... É engraçado, quando eu traduzi handwriting, a tradução saía sempre caligrafia. Mas não é caligrafia, eu tô falando mesmo da letra. Meu pai tinha uns livros que eram sobre grafologia, que são aqueles livros onde uma pessoa tenta perceber a personalidade de uma pessoa da maneira que eles fazem um L, não é? Eles são psicopatas, eles não fecham um A. E era uma coisa que eu gostava bastante, que era essa ideia que dentro da letra, como nós falamos no Brasil de uma pessoa, havia ali meio que um eco do que seria a personalidade deles. Então comecei a investigar aqui 2 artistas diferentes que usavam a letra dentro do trabalho. Enquanto isso, o que vocês veem aqui à direita era lá tá, não era o trabalho, era um hobby, era aquilo que eu fazia em casa. Eu fui pegando aqueles cadernos todos de Berlim, que tinham aqueles trechos, e eu comecei a reescrevê-los, a redescrevê-los nesses blocos mais pequenos, a tentar pegar o miolo do miolo, aquilo que era a melhor parte da frase, a coisa mais deliciosa. E eu comecei a fazer uns vídeos, olha, pronto, estranhos. Isso aqui tem o In a Sentimental Mood a tocar por trás dele, quando uma pessoa assiste o original. E dentro desse trabalho que eu estava a escrever aqui, eu escolhi 2 pessoas que para mim eram lados opostos da sinceridade e da ironia. Eu achava Tracey Emin uma artista que era muito institucional e muito sincera, se calhar demasiado sincera. E um outro artista que era o Brad Phillips, que era meio que um bad boy do Instagram na altura. Ele fazia muito trabalho em texto e era também uma pessoa que usava muito a personalidade dele dentro do trabalho. Dentro dessa investigação eu estava a tentar perceber o que era essa analogia, no fundo, quando uma pessoa usa muito a própria personalidade dentro daquilo que é o trabalho. Aquilo também vira uma moeda de troca, porque ao comprar uma obra, não estão só a comprar a obra, estão a comprar um pedacinho da pessoa, não é? E a letra, de alguma maneira, da maneira mais crua, menos caligráfica possível, é analogous, faz parte disso, é um eco disso, digamos. E depois... a última coisa que eu escrevi foi tentar escrever sobre essa teoria do camp que eu vinha desenvolver dentro daquele meu Instagram lésbico. Eu tentei escrever sobre o que era a teoria do camp, que também é uma coisa pouco traduzida para o português. E o que eu percebi é que havia o camp enquanto descrição de alguma coisa, uma imagem, uma coisa pode ser camp. E depois havia também a experiência do camp. Camp enquanto diálogo, não é? E havia eu terminei esse paper de escrever uma citação que teve no final de um documentário da Susan Sontag, onde a escritora Terry Castle diz que a capa do I, Etc. era uma espécie de pin-up para todas as lésbicas da pós-graduação dela, que era tão magnífico. E, na verdade, eu achava muito que a experiência do camp era muito a ver com isso, que a ideia que a maneira com que uma pessoa recebe uma imagem, uma situação,
de uma maneira meio perversa, tangencial, não exatamente como ela foi entendida. Na verdade, há qualquer coisa na intenção daquela imagem que corresponde a isso. E eu sentia muito que o momento camp era só completo ao partilhar. E lá está, eu acho que nessa altura, tudo o que eu estava a pensar sobre a leveza era uma leveza da partilha. Eu estava a partilhar imensas coisas. Eu partilhava esses retratos que não eram trabalho, eu partilhava essas citações que não eram trabalho, eu partilhava aquilo que era a minha experiência na faculdade, que não era trabalho. Terminei essa fase com uma defesa de tese onde eu só incluí imagens de desenhos de criança. Eu descobri na altura que isso era uma coisa que se fazia dentro dos mestrados de pintura. Eles gostavam muito que as pessoas descrevessem os artistas da cena contemporânea que informam. E eu só tinha fotografias de coisas que eu tinha pintado, que outras pessoas tinham pintado para as crianças, desenhos das crianças que elas tinham copiado umas das outras. E eu fiz essa defesa de tese. Ali estou eu, com a minha irmã. Era uma coisa que nós fazíamos no final do ano, que era uma placa que entrava dentro. E eu sentia que dentro daquela placa, eu na verdade tinha completado o meu sonho enquanto pintora. Eu fiz uma cópia perfeita de uma coisa da Disney. Eu fiz uma coisa que todas as crianças alucinavam com aquilo quando nós chegávamos com essa placa em madeira. E que eu jamais iria fazer alguma coisa enquanto pintora numa cena contemporânea que tivesse a reação desses miúdos com o plaque que nós fazíamos no final do ano. E eu lembro que quando eu estava a defender essa tese, havia um professor que virou para mim e falou... Durante a defesa eu falei bastante sobre outros artistas, eu falei sobre as coisas, ele falou, olha, que a Isabela falou sobre esse artista, sobre aquele artista, sobre tal artista, mas dentro da tese não tem nada disso. A minha pergunta é, a Isabela quer ser artista? Eu falei, olha, se calhar eu não quero ser pintora. Eu acho que eu estou a sair do mestrado de pintura a perceber isso. Mas o que eu também estou a perceber é que eu ando a fazer essas coisas, seja a arte ou não. Eu andava a fazer tudo o que eu fazia sempre e não cabia a mim decidir se aquilo era arte ou não. Cabia só continuar a seguir aquele interesse. E o spoiler aqui é que era arte. E agora essa parte é o projeto que, no fundo, foi o final do Isso é só um hobby e o começo do Isso é trabalho. Isso só pode ser trabalho. E que, na verdade, foi a minha relação com a exatidão. Até agora, eu acho que está claro que eu nunca precisei ser demasiado precisa com nada. Eu nunca precisei realmente focar numa coisa para que ela fosse boa. Era sempre... uma relação muito confortável com o acaso. E dentro dessa palestra do Calvino sobre a exatidão, ele diz que, para o poeta, a poesia é o grande inimigo do acaso, apesar de também ser filha do acaso, e apesar de saber que, em última instância, o acaso vencerá. Essa questão da exatidão era muito a ver sobre como limitar o campo. Era muito evidente para mim que eu tinha milhares de interesses e eu tinha assim um consumo de média demônico. Assim, o número de entrevistas que eu via com as pessoas que me interessavam eram horas e horas. O número de imagens que eu conseguia processar era gigante. Uma pessoa lá está, vê o meu Tumblr e via que aquilo continuava a ir um bocado de tudo. Eu nunca soube como ter exatidão até que o Dub Smash foi lançado em 2015. E agora, quem não conhece o Dub Smash, foi um aplicativo que tinha fazia uma coisa. Eram 10 segundos de som que uma pessoa colocava dentro do aplicativo, adicionava uma biblioteca de sons e depois apertava num botão que dizia 3, 2, 1 e aquilo começava a gravar um vídeo, que era sempre quadrado, que fazia um sync com o áudio. E eu descobri, eu estava até a dizer isso para o João, o meu único real talento na vida,
A única coisa que eu não pedi, que me foi dado, é que eu tenho uma capacidade de falar ao mesmo tempo. Que me surpreendeu e que para mim foi uma delícia. Eu comecei a fazer agora tudo que eu assistia tinha para onde ir. Se eu encontrasse os 10 segundos de uma entrevista, se eu encontrasse os 10 segundos de um filme, ia para a minha biblioteca de sons e qualquer dia da semana, qualquer hora do dia, eu poderia colocar no meu telemóvel e fazer um vídeo. E a maneira que isso funcionava é que eu tentava, ver se aqui, eu tentava tipo 5 vezes. E se não estava bem depois de 5 vezes, eu parava e tentava mais tarde. Eu não tentava mais do que isso. E dessas 5 vezes, já a segunda estava muito boa. Então ali era o detalhe do detalhe. Aonde é que está mais exato? Onde é que a minha performance, onde eu estava a pôr água dentro de um copo, onde eu estava a pegar uma laranja, ou onde eu estava a pegar um telemóvel, eu fazia assim umas atuações do cotidiano, porque era eu em casa, eram as coisas que lá estavam. Isso não foi uma coisa imaginada, era simplesmente o que havia e isso no fundo também é o que muitas pessoas dizem é o auge do meu melhor trabalho. E, se calhar, eu nunca vou conseguir superar o que eu fiz com esse aplicativo. Eu acho que as pessoas vão sempre pensar que saudades daqueles vídeos. Tá tudo muito interessante, mas quando ela fazia os vídeos é que era. E se calhar eles têm razão. A trajetória do Dub Smash foi que começou em 2015 e parou de existir em 2022. E eu, se alguém quiser, posso falar sobre esse assunto durante 2 horas. Aquilo que foi a trajetória do Dub Smash, o que eles fizeram errado enquanto tecnologia, como eles tentaram diversificar, o que era. Eu tenho grandes teorias sobre isso, mas não há tempo. O que temos é o último capítulo, que é a multiplicidade. O Calvino e eu descrevemos isso como o entrelaçar de vários ramos de conhecimento, de interesses, numa visão multifacetada. E, na verdade, é o sistema do sistema. E o que eu vejo é que essa trajetória inteira, chegamos ao começo daquilo que eram os outros dizerem que o que eu estava a fazer era trabalho. Curiosamente, a primeira coisa dentro do meu CV, que agora é o oficial, que não é mentira, foi o fato de eu ter uma curadora, amiga minha, a Rachel, estava a fazer a curadoria de um projeto de fotografia na Eslovénia, o que era aleatório, mas ela, que já tinha visto o meu estúdio todo no mestrado de pintura, pediu que eu fizesse qualquer coisa com os vídeos dos cadernos de nota. Foi a primeira coisa que foi exposta em grupo, enquanto arte, foram os vídeos que eu fiz com aquilo. E esse texto que a Rachel escreveu naquela altura, que, pronto, descrevia a maneira com que eu fotografava, e foi o começo, foi o germe. Eu vejo hoje que ela viu em mim uma atitude artística que eu sequer não achava que era uma atitude artística. A segunda, ao mesmo tempo, o que estava a acontecer é que o meu maior sucesso, digamos, aquilo que era era assim pronto, worldly success que eu tinha era que o Butch Camp, que era o nosso Instagram, começou a ter muito sucesso. E foi a primeira coisa onde eu já não fazia entrevistas de graça, eu só fazia se me pagavam. Eu não escrevia artigos se fosse online, só se fosse publicado. E eu a fazer isso por trás desse nome de Plume, que era o nosso projeto. Nós fizemos, assim, palestras, nós lançamos 2 calendários, era no New York Magazine, era na Dazed and Confused, era na Girls Like Us, era na ID, eram várias coisas que, pronto, davam dinheiro assim, no sentido em que
eram para dar dinheiro. Eu tive, ainda nessa altura, uma relação muito complicada com a faturação. Eu não queria mandar faturas, mas eu queria o dinheiro. As pessoas me pediam... As pessoas me pediam uns documentos e eu não conseguia mandá-los. Quando eu fiz um artigo para Teen Vogue, o sistema de faturação da Condé Nast era tão complicado que eu falei, eu prefiro perder 200 euros do que ter que perceber como é que isso funciona. E, de fato, perdi. O que não é uma aula, não estou a dizer que vocês precisam fazer isso, mas faz parte daquilo que foi a minha trajetória. Em terceiro lugar, foi esse momento de 2019. 2019 começou muito bem e terminou muito mal. Mas no começo de 2019, eu achei, pronto, a vida começou. Isso é que é. Porque um artista chamado Joseph Mino, cujo trabalho eu gostava muito, viu os meus... And he's like, Isabella, these videos are incredible. These are art. These need to be in a museum. You need to do something with them. And I was like, okay. Mas não era um museu, era uma galeria em Berlim, e ele pediu para fazer uma coisa específica. Foi a primeira vez que eu peguei em centenas de vídeos que eu tinha, que eram aleatórios, e pronto, isso é muito importante. Nessa altura também conheci a Ana Jota, que passou a ser uma pessoa importante no meu percurso. O que eu disse para a Ana foi, olha, Ana, a Ana demorou assim 6 meses para me seguir no Instagram, que eu achei meio rude na altura, não é? Nós já tínhamos nos conhecido e ela já aqui nessa altura tinha acabado de começar a me seguir, ou seja, eu sabia que ela conhecia o trabalho. Eu disse, pois, eu fui convidada a fazer parte de uma exposição, acho que vou fazer os vídeos. Eu estou a pensar que vou fazer assim uma edição de vários takes diferentes dos vídeos, onde eu vou focar assim na boca, na exatidão. E ela, Miss Toledo, too arty. Eu, ok. Ela falou, too arty. Quando a Miss Toledo perceber... eu acho que ela falou isso em inglês, então eu vou falar em inglês. She's like, when Miss Toledo realizes that she's a comedian and not an artist, you're going to be much happier. And I was like, okay. Okay, bitch. But okay. E eu acabei por fazer uma comédia, um mini A Star is Born. Era uma história, no fundo, sobre vários trechos aleatórios de uma pessoa que vai ser uma performer e depois se apaixona e depois termina e depois continua. Eu amo esse vídeo, chama Dubs 2019 e foi exposto e correu muito bem. Na mesma altura, no mesmo ano, no mesmo começo, isso foi bem antes do meu retorno de Saturno. O que nós fizemos foi esse artigo tal da Condé Nast, que eu nunca recebi o dinheiro, para Teen Vogue, porque o tema do Met Gala naquele ano era camp. E nós, como influencers do camp lésbico, nos pediram um artigo pago, onde nós fizemos assim um levantamento daquilo que nós achávamos que era o camp histórico do Met Gala e fomos assim procurar vários anacronismos, pronto. Com esse artigo, nós recebemos um dia um e-mail. Hello, I'd love to meet and brainstorm some sort of collaboration. I'm at the Met Opera and there's loads to dissect there. Let me know if you can meet for a coffee. Thanks, Marcia. Eu falei, isso não pode ser verdade. Marcia, tipo, pronto, tem pontuação no e-mail, mas a energia do e-mail era de um e-mail sem pontuação. E eu fui no LinkedIn e eu vi que de fato havia uma Marcia que trabalhava no Met Opera e eu, por acaso, era sorte, ia ser babá em San Diego durante um mês. Uma coisa que eu fiquei muito boa nesse tempo é conseguir que as pessoas me pagassem as passagens para certas coisas. Então, me convidavam para ir para San Diego, para ser babá durante um mês, porque era uma pessoa cuja filha já tinha tomado conta, e eu aceitava porque me pagava uma passagem de San Diego para Nova York, de Nova York de volta para Lisboa. E nisso, eu falei, olha, eu vou estar em Nova York, por acaso, em junho, podemos nos encontrar. E eu tinha confiança que se eu, com a minha personalidade, conseguisse entrar ali, conseguirmos fazer qualquer coisa. E, de fato, eu falei com a Marcia, que gostou tanto daquilo que eu estava a dizer, que nós, depois, eu e Rosen, com quem eu fazia o projeto,
conseguimos um funding de milhares de euros para ir para Nova York e ser tipo The Artist Researchers in Residence, o que era inventado, ou seja, não havia um Research Residency at the Archives of the Met Opera, mas nós inventamos aquilo porque era o Estado, the Danish State, que ia pagar isso porque o projeto ia ser uma contribuição tão grande para os Países Baixos. De novo, mentira, mas conseguimos o dinheiro assim. 2020 chegou. Essa residência foi adiada indefinitivamente. Chegou a pandemia e eu estava em casa e a única coisa que eu tinha para fazer era vídeos. Todos os dias eu fazia um vídeo novo. Era o tal vídeo de dublagem. E uma coisa que acontecia com esses vídeos é que eu comecei, durante um tempo, a receber ofertas comerciais. As pessoas queriam fazer propagandas com esse vídeo. E uma coisa que eu acho que eu tive bom senso foi sempre em dizer não. Porque era o melhor de mim. Era a coisa que eu fazia melhor. E se eu desse aquilo para alguém, ia ser uma coisa só deles. E eu não achava que 1.000 euros, ou 800 euros, ou 2.500 era o suficiente para dar melhor. Se eles tivessem me oferecido 50 mil, se calhar eu fazia, mas ninguém nunca ofereceu isso, então eu nunca vendi. Então, eu, por acaso, recebia mensagens assim: We should develop a show together, this is fantastic, dia 11 de fevereiro de 2020. Eu não respondi. 1º de maio de 2020, This is really just so damn entertaining, can we find a way to work together? Laughing emoji. I don't know, you tell me. What's your email? I'll reach out with some thoughts directly, Patrick. Eu mandei o e-mail. E depois eu descubro que a Smuggler é uma produtora muito grande em Nova York. E que o Patrick é o dono da produtora. E que ele queria me oferecer tudo o que eu quisesse para desenvolver o que eu quisesse. E eu passei a ser menos descontraída e comecei a pensar num projeto que era para ser desenvolvido entre nós. Ele deu uma ideia que eu achei muito boa, porque eu já tinha pensado nisso, que foi que íamos pegar as aulas do Masterclass, que todo mundo sabe o que são as aulas do Masterclass, é uma coisa online cujas melhores pessoas do seu ramo fazem assim uma série de aulas sobre o tema, e aquilo é em vídeo. E o que eu resolvi fazer é que eu não acredito que eu fiz isso, de fato. É que foi mesmo uma coisa muito, muito maluca. Começou com esse primeiro vídeo que era do David Lynch. Eu assisti todas as aulas do David Lynch. Eu cortei o trecho daquilo que ele dizia, que eram todos os momentos que ele não falava sobre o cinema. Ou seja, era tudo à volta do cinema. E eu resolvi que eu ia fazer um vídeo de dublagem sobre isso. E aqui está o Gabriel Ribeiro, que é meu amigo. Porque eu comecei em casa, mas eu precisava sair de casa. Ou seja, eu fiz uns vídeos que eram as coisas, que eram uns trechos dele a falar sobre o começo do dia. Então, eu, em casa, a fazer o vídeo que era eu a começar o dia. E depois eu já sabia que o vídeo tinha que ir para outro sítio. Eu encontrei com o Gabriel e eu falei, Gabi, olha, tem 1 minuto onde as coisas dão errado nesses áudios e 1 minuto onde as coisas dão certas. E eu acho que nós temos que ir para a Lagoa da Albufeira, não sei porquê. Mas vamos para lá, que vai acontecer e vamos ver. Nós chegando na Lagoa da Albufeira, o carro entala na areia. Eu falei, pronto, é 1 minuto que dá errado primeiro. Então nós começamos a fazer assim uns vídeos de dobragem onde coisas dão errado. Esse primeiro projeto foi mesmo um projeto de edição, ou seja, aquilo que eu fiz com o Dubs 2019, que foi criar uma história daquilo que estava mais ou menos aleatória, foi mais ou menos a história desse vídeo e quando eu ia criando a história, eu ia percebendo como é que aquilo tinha que terminar, mas quando eu comecei eu não sabia onde é que iria terminar e terminei aquela história e eu falei, uau, I'm a genius, tô mesmo, isso é muito bom. E depois demorou 6 meses para eu conseguir fazer outra. Na altura, a ideia é que eu ia fazer uma coisa por mês. E eu consegui fazer uma coisa. E depois eu fiquei presa durante 5 meses. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha inventado que eu ia fazer um vídeo sobre
sobre uma garçonete que trabalhava numa coisa e ia ser um negócio. Aquilo correu tudo muito mal, até que finalmente eu fiz o segundo vídeo, porque eu tinha que fazer um segundo vídeo. Se eu fizesse só um vídeo, eu morria. Eu tinha que conseguir fazer outro. E esse era, na verdade, da Margaret Atwood a fazer pão, onde ela estava a falar o que era o processo de estar presa com alguma coisa. E depois passaram mais 7 meses, onde aqui eu... Foi uma tortura para todo mundo que me conhecia na altura, porque eu tinha que fazer depois o terceiro vídeo, e o que eram 4 meses passaram a ser 6 meses, onde eu só pensava naquilo. Eu deixei de fazer vídeos só pro Instagram, eu deixei de fazer muita coisa nessa altura, porque a pressão de conseguir fazer uma coisa melhor, ou uma coisa sequer, não é melhor. E depois nós resolvemos fazer, alguém resolveu fazer um vídeo do Werner Herzog a fazer surf no Baleal, o que foi o terceiro vídeo dessa série, e depois demoraram 8 a 9 meses para fazer o último, o que eu já sabia que ia ser o último. Eu falei, eu não aguento mais, eu não posso viver assim, eu não posso viver com a tortura de ter que fazer outra coisa. Então o último vídeo era um vídeo onde eu colecionei todas as pessoas, os primeiros 3, junto com o David Sedaris, e a ideia que eram pessoas que trabalhavam no mercado, que era o mercado do rato. Então, isso é o meu magnus opus da Masterclass. Eu acho que, na verdade, foi o meu segundo mestrado. Porque cada um desses vídeos, e cada um tem entre 5 e 8 minutos, é a história da própria lição. Eu aprendi aquilo que eu estava a dizer ao fazê-la. E estão disponíveis no Instagram. E nessa altura entra o Miguel Nabinho na minha vida. O Miguel gostava do meu Instagram, gostava dos vídeos, gostava do meu trabalho, pediu o meu número à Ana. A Ana veio até mim a dizer, o Miguel pediu o seu número, posso dar? Eu falei, pediu para quê? E ela falou, olha, eu disse para ele que a Miss Toledo não é de galerias, que a Miss Toledo... Porque, de fato, eu nunca queria pôr o vídeo em galeria. Era uma coisa que não fazia sentido para mim. Eu já disse pro Miguel que a Miss Toledo não quer pôr os vídeos em galeria. Eu falei, sim, mas eu tenho outras coisas, não é? Ela falou, pronto, então eu dou. Eu encontrei com o Miguel e eu mostrei a segunda coisa que, pronto, já tinha sido exposta, que eram os papéis, aquelas cadernetas de notas. E eu disse que eu posso fazer qualquer coisa. E o Miguel, bless him, disse, ok. E aqui é a folha de sala, que na verdade é uma coisa que aconteceu, que eu estava a fazer tricô com a minha mãe. E a minha mãe falou, tipo, olha, Isabela, eu não sei o que é isso. E eu falei, o quê? A minha exposição? E ela falou, sim, eu não sei o que dizer para os meus amigos. Que exposição é essa? Eu falei, olha, pode dizer que a sua filha escreveu dentro de uns caderninhos durante 5 anos e agora está a expô-los na parede. E ela falou, está a fazer uma instalação. E ela falou, instalação, essa é a palavra que eu não percebo. Eu falei, just say it's the text-based work. She's like, okay, text-based work. Ela falou, mas quem é que vai comprar um pedacinho de papel? E eu falei, eu não faço ideia. E ninguém comprou um pedacinho de papel, é o spoiler, porque eu dei 300 obras de graça, que era um convite, e o pôster. O que aconteceu foi que na abertura eu tinha colocado tudo na parede e as pessoas que vinham escolhiam uma frase e eu escrevia para elas e dava de graça. Mas foi uma abertura... Sim. Foi uma abertura muito alegre, muito punk também, de alguma maneira. E durante muito tempo achei que eu nunca ia conseguir fazer uma outra exposição que tivesse, lá tá, aquela leveza, aquela rapidez. Tudo aconteceu muito rápido. E durante esses anos, lá tá, eu comecei a ter assim, uns trabalhos mais oficiais, publicações. As pessoas me pediam para fazer uns desenhos ou pediam para fazer uma ilustração. Eu comecei a ter mais confiança com o meu próprio instinto, ou seja, quando pediram para fazer umas ilustrações para um livro de poesia beatnik, eu resolvi que ia fazer uns mapas de bordado. Quando me pediram para fazer uma coisa sobre o fluxo para uma revista cara inglesa, que pagaram 400 euros, o que era muito bom na altura, eu resolvi que eu ia fazer só o índice. Pediram para eu fazer uma coisa para uma revista de roupa em segunda mão e eu disse que ia fazer uns cartões de visita que eram com fotos de coisas da Feira da Ladra. A Rosa Pomar, uma amiga minha, disse para eu bordar uma coisa, eu faço sacos de pão, eu começo a bordar as letras do saco de pão em casa. A Filipa pede para fazer uma coisa para uma feira do prato falante, eu resolvo que eu vou fazer uma coisa que é na verdade um cinzeiro, eu faço o meu próprio
comecei a fazer coisas e vendê-las ou ser pagas por elas. A residência no Met também finalmente aconteceu. Ficamos um mês a ver os arquivos. É um projeto que também ainda está um bocado em stand-by. Não sabemos muito bem para onde levar aquilo. Mas foi um mês muito, muito interessante, onde todos os dias abrimos ora o arquivo da diva, ora o arquivo da ópera, ora o arquivo da diva, ora o arquivo da... É importante dizer que eu não amo ópera. Eu não tenho uma relação com a ópera que seja assim afetiva, mas tudo aquilo que era a instituição, as imagens, a recordação, aquilo que era o arquivo, nos interessava. Aí ficamos ali com um projeto por fazer. Essa relação com Nova York também desencadeou aqui umas outras exposições. Isso aqui é importante. Eu estava a fazer os bordados e essa galeria, a Jacqueline Sullivan Gallery, que fazia só objetos de design para casa, perguntou a uma miúda como é que poderiam fazer, quem é que poderia bordar umas coisas. Eu bordei e depois paguei 370 euros para ir para Nova York para abertura, porque eu achava que daquele mato saía coelho. E de fato sim, ela disse, vamos fazer outra coisa. E eu acabei por fazer essa rede de mosquito também com os panos bordados. Então lá está, eu fiquei com umas fotos muito boas de um trabalho que não teria razão para existir se não fosse aquela exposição. E eu acho que esse é o momento dentro da multiplicidade onde tudo fica junto. Enfim, que foi a exposição de janeiro, que foi a Casa Comédia. Eu vejo aqui, dentro da folha de sala, all the rooms in this house are in one room. Eu fui muito inspirada por um filme do Buster Keaton, onde eles têm toda uma cena onde todos os objetos da casa são duplos. O tocador de discos também é o fogão, a cama também é a banheira, essas coisas. E só ao fazer essa palestra é que eu percebi que, na verdade, eu estava a terminar o meu projeto de ilustração, o Journey Around My Room, que de alguma maneira o que eu queria, o que eu sabia quando eu estava a desenvolver a Casa Comédia era que eu já tinha tudo o que eu precisava, tudo estava ao meu alcance, que eu não precisava ir à procura de qualquer coisa para fazer essa exposição. Então o que eu usei foram todos os ofícios da Baixa, que são os gravadores, que são as papelarias, que são as retrosarias, que são as lojas que vendem coisas de cozinha e tal. E eu comecei a juntá-las junto com os objetos. E o que eu vejo hoje em dia é que, dentro da pintura, dentro da minha relação com a imagem, eu só fazia pinturas sobre pinturas. Eu só fazia desenhos sobre desenhos. As coordenadas daquilo que era o meu trabalho de pintura eram muito restritas. E nesse projeto, cada uma dessas peças tem coordenadas que são o meu bairro, coordenadas que são aquilo que são prendas, no fundo. Cada uma dessas peças, na verdade, foi uma oferta que eu fiz a uma pessoa primeiro. Ou seja, eu fiz uma gravação para dar a uma pessoa de aniversário, eu fiz um espelho para dar para outra pessoa também de aniversário. Ou seja, eram tudo birthday gifts. Mas no final, acabou por ser a Casa Comédia. E eu sinto que a minha multiplicidade, no fundo, concretizou-se aqui. Agora, o último capítulo, se vocês se lembram, eu disse que ia ser coerência. Mas enquanto eu estava a fazer essa palestra, eu esqueci que a palavra era coerência. E eu achava que era continuity. E eu já tinha pensado o capítulo continuity. Então eu vou dizer aquilo que foi o não escrito do Calvino, o que foi a minha experiência, que é, houveram muitas coisas aqui que me permitiram continuar da maneira que eu continuei e sem as quais eu acho que eu não teria conseguido. E são coisas que também não são muito ditas. A primeira lata, eu nunca na minha vida fui descrita como uma pessoa shy ou constrangida. Eu sempre tive, se calhar, demasiado lata. E muitas dessas coisas veio do fato de eu conseguir conversar com as pessoas. Isso não é natural para todo mundo, mas para mim foi. E eu acho que se uma pessoa não tem essa naturalidade, por exemplo, em pessoa, a internet é um bom sítio para praticar isso. Se uma pessoa não consegue ter lata na vida real, sigam sempre as pessoas que vocês gostam, mandem mensagens, converse, porque
porque faz muito bem, as pessoas querem ouvir. A segunda coisa é mummies e daddies. Eu, quando estava a fazer a minha licenciatura, achava que todo mundo estava a trabalhar por seu dinheiro, porque ninguém dizia que os pais os ajudavam. Os meus pais me ajudavam, mas eu achava que isso era óbvio. Eu só, com 22 anos, percebia que isso não era o normal. Eu tive aqui imensa sorte, que foi que meus pais me pagaram não só a faculdade, como a renda. Como durante anos eu podia pedir dinheiro emprestado sem vergonha. Hoje em dia tenho muita vergonha, então peço dinheiro emprestado ao Gabriel. A minha namorada me pagou um celular de uma semana atrás, ou seja, às vezes é os mummies e os daddies, às vezes é o Estado, às vezes é o banco, mas todo mundo precisa de ajuda. E todo mundo assim cria certas relações para ter. E é importante dizer isso. Que também, no meu caso, haviam jobs aqui, coisas que eu não falei. Eu faço copywriting para desenvolvedores de real estate no Porto. Fui art advisor durante 6 meses, onde eu fiz mais dinheiro do que eu jamais fiz na vida, e depois resolvi que eu não conseguia mais trabalhar naquilo. Eu faço jobs também que são social media, também fiz jobs que foram babá. No fundo são isso. Eu faço jobs onde uma pessoa pode usar a personalidade para o bem do job. E eu faço jobs onde uma pessoa pode usar a linguagem para o bem do job. É a definição dos dois tipos de jobs. Eu estou sempre a aceitar jobs. Produção, assistência, condutora, adoro conduzir, e eu faço essas coisas também muito bem, com muito prazer. E depois, juízo. Eu deixei de beber com 26 anos, era uma alcoólatra assim, desenfreada, e percebi que eu precisava parar. Não é todo mundo que é alcoólatra, mas as pessoas que têm uma suspeita disso, é bom tratar. Não, mas é verdade, eu percebi num dia, em 2016, que eu ia perder a pouca reputação que eu tinha com as pessoas que eu gostava. E parei. E Ritalina. Isso é importante também. O fato de eu nunca ter feito o meu trabalho de casa, ter vivido no mundo da lua, não querer mandar faturação, não conseguir lidar com o website da Condé Nast, não conseguir guardar dinheiro, não conseguir fazer nada, era devido em grande parte ao PHDA, o que eles chamam de ADHD. Eu só comecei a perceber que eu tinha ADHD porque minha mãe começou a me mandar reels de ADHD no Instagram e a dizer, essa és tu. E já numa segunda crise, para quem não sabe o que é ADHD, aquilo é uma perturbação química no cérebro, onde uma pessoa não consegue fazer a conexão entre a dopamina, que é o que regula a motivação, regula o reward, a recompensa no cérebro. Ou seja, uma pessoa tem que criar sempre um ambiente de stress e de urgência para conseguir terminar as coisas. Uma pessoa cria um mundo de urgências para ter qualquer motivação, porque a motivação de completar uma coisa em si não era o suficiente. A única motivação que eu tinha era de não pensar naquilo mais. E quando eu comecei a receber esses reels da minha mãe, eu finalmente, quando eu estava com 52 cêntimos na conta pela segunda vez em 2 meses, resolvi que eu realmente tinha que ver se eu precisava tratar disso. E eu fui a um psiquiatra que eu achava que eu ia ter que convencer, e que disse durante 5 minutos... A primeira pergunta que ele fez foi maravilhosa. Ele falou, a Isabela bebe quantos cafés por dia? E eu falei, 15. E ele... 15. A Isabela bebe quantos cafés por dia? Eu falei que eu bebia café para dormir, o que é uma coisa muito normal. Ele perguntou se eu já tinha tido alguma experiência com drogas. Eu falei sim, mas eu acho a cocaína uma seca, e a única vez que eu tomei Speed eu escrevi 3 poemas. E ele disse que eu poderia ter a minha foto dentro do textbook do PHDA, e eu passei a tomar o metilfenidato, que é uma medicação que desde então me ajudou a regular muito aquilo que é a motivação. E eu acho que, na verdade, foi a minha segunda sobriedade. Eu acho que eu consegui continuar porque eu deixei de beber e agora eu consigo
talvez continuar um bocado mais, porque eu tenho uma motivação além da urgência para o fazer. E no fundo, a coerência também importa. Eu acho que a coerência é uma coisa que vem no final, é o avesso do trabalho. Na verdade, é o avesso do avesso. Eu sinto que a vida é a frente, o trabalho é o avesso, e depois a coerência é a frente de novo daquilo que nós fazemos. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Isa Toledo. E abrimos a conversa com a plateia. Não há assistentes de sala, portanto ativamos os nossos corpos, passamos o microfone de mão em mão, levantamos o rabinho da cadeira, colaboramos como boa comunidade viva. Quem quer colocar a primeira questão? Quem quer abrir a conversa? O André. Ali. Pode começar também, não é por aí. Olá, boa tarde, obrigada, primeiro que tudo. Achei curioso esta questão que houve coisas que foi fazendo e só depois é que se apercebeu que eram objetos artísticos, ou que era, de certa forma, ia produzindo sem exatamente saber o que é que havia de ser. E eu queria perguntar, sendo que agora que já expõe e já tem uma maior... a palavra não diria noção, mas no sentido de estar a criar algo já com o intuito de ser exposto. Sim. Se sente que isso afetou esta questão de produzir só por produzir? É uma boa pergunta. Não de uma maneira negativa. Eu acho que as duas coisas que eu produzi só para produzir no último ano, a primeira foi aquela exposição da Jacqueline, que não havia razão para isso existir, a não ser o fato de ter sido pedido. E eu acho que isso é uma coisa que me fez bem, pensar numa coisa que tinha um sítio para viver, que não fosse no caos da minha própria vida. E depois também a Casa Comédia teve muito a ver com isso. Foi uma produção for the sake of it, não é? Mas que lá está, eu acho que não foi excesso nesse sentido. Isso responde a pergunta, eu percebi bem. Sim, eu faço as coisas agora só por fazer, mas isso não é mau. Não, era para pôr outra vez a imagem do coerência, era le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Bien sûr, não é? Encontrar o coração neste passeio ao longo do quarto, não é? Neste passeio ao longo de nós mesmos, não é? Das nossas divisões, não é? Nós somos um enorme edifício, não é? Do qual só conhecemos talvez 1 ou 2 quartos, não é? Sim. Viagem ao longo do meu quarto. Como é que se chama o escritor? Não me consigo agora lembrar. Não. Xavier de Mestre. Xavier de Mestre. Mas nós somos um edifício do qual só visitamos apenas uma pequeníssima parte, não é? Sim. Sem falar nos sótãos, nas caves, na nas eletricidade. torres, não é? Como? Na eletricidade, na canalização. Mas essa já alimenta o coração, não é? Essas artérias, essa anatomia do edifício já alimenta o coração, não é? O coração é verdadeiramente a coisa talvez mais importante, fazer as coisas com o coração, não é? Sim. Fazer o coração das coisas, não é? Com o nosso coração, não é? Sim. Obrigado, André Gomes. Outro artista performer, portanto, vocês têm aqui muitos pontos em comum, gerações diferentes, mas estes lugares servem também para gerações de artistas se encontrarem. Mais perguntas, partilha de ideias? Alô. Olá. Parabéns. Prazer. Prazer.
Parabéns e pela honestidade e pelo humor também, que eu acho que sempre te caracteriza a ti e à tua obra. Não é nenhuma pergunta, tenho aqui uma pergunta, que eu acho que sei a resposta talvez, mas queria pôr na mesma no fim. Mas só algumas coisas que eu apontei que podiam ter sido muito mais, mas em relação, uma coisa que eu te queria dizer, na verdade, que é em relação a guardar as peças. Ainda bem que guardas. Sim. Porque houve um dia que nós estávamos, que eu te convidei para fazer uma exposição e que fui à tua casa e comemos pão e café e depois, e foi engraçado ver, porque eu não sabia que aquela camisa dos bordados que já era tão antiga, eu achei que seria uma coisa mais recente. Era mesmo antigo e foi mesmo o começo daquilo. A questão de guardar, eu acho que também tem a ver com essa questão da coerência. Eu sinto que eu só consigo perceber a coerência porque eu consigo rever as coisas. Eu acho que se eu tivesse me desapegado dessas grandes vergonhas da altura, eu não perceberia o quão sempre eu fui, de alguma maneira. Até quando eu vejo aquilo que eu escrevia dentro da licenciatura e como aquilo também fazia muito parte da minha relação com a escola. Talvez é isso, é o fato de eu, durante a licenciatura, não perceber o coração da coisa. Eu acho que eu estava demasiado focada naquilo que era externo. Sim. E sim, eu acho que... E aquilo tem o teu coração, claramente, não é? Sim. Olhando, não é? Eu, olhando para aquilo, ou até para esta exposição que tu fizeste, eu olho e eu vejo-te a ti. Vejo o teu coração, vejo os teus passeios na Baixa, vejo os teus interesses pelas coisas não é de prata, mas pelas travessas das tascas, pelas retrosarias, e vejo-te a ti assim, sempre. Outra coisa era que os dubs que tu falaste e disseste, talvez, quem sabe, aquilo foi o auge e tudo mais, mas tu fizeste nesta exposição uma performance com um dub, não é? Que já vem depois, foi agora, muito recentemente, que infelizmente, muito infelizmente, eu perdi, porque estava lá em cima. Não! Sim, desculpa, estou-te a confessar agora, mas vi o vídeo. Não. Mas eu estava lá em cima e quando desci as escadas, tu estavas a pousar o telefone. E até, infelizmente, por causa de um amigo meu, enfim. Vi o vídeo e adorei. E Adorou. Mas adorei. Esse vídeo, eu fiz uma performance durante a abertura da Casa Comédia que era de uma piada assim de 5 minutos chamada Ima Dream. Eu conduzi até Estremoz e voltei a semana antes dessa exposição a praticar isso. O vídeo dessa performance é o meu Akhenaten de hoje em dia. Eu não consigo vê-lo. Aquilo não está bem. Tão bom. Aquilo não estava exato. Eu sinto quase que se eu for fazer performance desse jeito, elas não podem ser registradas. Eu estou aqui a ir contra o meu próprio conselho de 3 minutos atrás. Mas é que é difícil para mim ver aquilo, porque não estava bem. Mas se calhar eu preciso me desapegar um bocado disso. Pois eu gostei Obrigada, muito Chico. e o que eu ouvi também foi muito positivo, assim, as pessoas gostaram muito. Pois, obrigada, Chico. Pronto, e a última coisa, que é aquela pergunta assim um bocado, não sei, em relação à pintura, e porque eu acho que nunca vi, apesar de ter ido à tua exposição da graduação, Oh my God, ok. fui ali perto Na da ISEC. Assembleia, na ISEC. Mas quando vi estas pinturas que tu mostraste agora, que eu fiquei a saber que tu pintaste isso num dia ou dois, Sim. e que eu sempre adorei. Eu acho incrível, eu gosto mesmo muito. Porque também te vejo ali, acho também como o resto do trabalho, talvez noutra vertente, Sim. e noutro universo, mas que vejo-te a ti e pergunto-te isso, que é já disseste que não, que assim, pintora, e não é, uma pessoa não tem que ser isto ou aquilo, não é? Sim. Mas se pintura mais alguma vez, se aquilo... Eu acho que eu vou voltar para a pintura quando eu estiver a tentar evitar outra coisa.
É assim que funciona. Eu acho que uma coisa fica demasiado aquilo que as pessoas começam a esperar de mim. Eu acho que depois eu dou ali uma volta. Eu acho que quando eu virar todos os caminhos e voltar para a pintura, se calhar vai ser uma delícia. Eu voltei ao começo e vou começar aquilo tudo de novo. Ou ao final. Vamos ver. Quem sabe? Quem sabe? Olá, boa tarde. Olá. Eu tenho uma pergunta sobre a Ritalina, que eu fiquei curioso. Certamente eu tenho TDAH também. Nunca fui diagnosticado, mas me identifiquei com o que você falou da urgência, né? Da urgência mover, né? Seja no quesito artístico, no trabalho, em qualquer coisa da vida. Você ainda toma Ritalina? Tomei hoje de manhã. E tomo todos os dias e tenho aqui o número do doutor e eu passo no final da coisa. É que mesmo, eu acho que qualquer pessoa... Eu demorei, assim, 1 ano para conseguir esse diagnóstico, porque eu comecei a fazer terapia com uma freudiana e eu estava a querer que essa freudiana dissesse para eu ir me tratar, o que é incrível, porque eu falava, my mother thinks I have ADHD and she keeps sending me reels and she's like, let's talk more about your mother. And I'm like, no, let's talk about the ADHD. E era mais ou menos assim. Eu demorei por pudor, eu não queria ter um diagnóstico TikTok, eu não queria ser uma dessas pessoas que tinha se autodiagnosticado, até finalmente tratar disso. E depois, uma coisa importante aqui, é que quando eu fui ao psiquiatra, eu queria só ter a confirmação que eu, de fato, era muito doente. E se ele dissesse isso, eu poderia continuar com a vida. Eu não tomava medicação, não queria tomar medicação. E ele disse, eu acho que aqui o passo final é dar a dose mínima, uma dose infantil para a Isabela. E no final de um mês, quando a vida melhorar, eu falei, não, isso... Eu nunca tomei medicação. Ele falou, a Isabela não merece um prêmio para isso. Eu falei, ok, bitch. Sure. E depois ele me passou a receita e aquilo transformou mesmo a minha vida. E eu posso conversar sobre isso quando você quiser. Porque eu, falando de mim agora, eu me acomodei nisso, porque eu trabalho bem sob pressão e eu falo, caramba, às vezes quando eu tenho, assim, tô no limite para entregar coisa, isso me puxa, assim, para fazer coisas que eu acho que, se eu, com calma, assim, eu não chegaria nesse lugar. Bom, eu sou músico e tem uma frase ótima do Tom Jobim, que é mais ou menos isso que ele fala. Perguntaram para ele, qual que é a sua maior inspiração? Ele falou, os prazos. Os prazos? Não. Tipo, tem que entregar, tem que fazer, mas tem que criar, né? A minha relação, assim, artisticamente com isso, o John Cleese tem uma palestra maravilhosa acerca do prazo. Ele diz que todos os projetos artísticos, que são mesmo bons, uma pessoa adia a decisão final até o último minuto. Eu acho que o prazo e, assim, essa questão da procrastinação, digamos, dentro de projetos, não é assim tão mal. Às vezes nós precisamos mesmo tomar aquela decisão só quando ela precisa ser tomada. Eu não sou contra isso. O fato da EDP me mandar 5 mensagens antes de eu tratar da situação é o que eu não poderia mais viver com aquilo. É que eu simplesmente não podia... eu tinha uma questão que era o que a Jota também chamava do expediente. O PHDA estava a destruir e esmoecer a minha vida com questões do dia a dia que eu simplesmente não conseguia tratar, até ter, assim, um perigo de despejo. A minha vida ficou definida com isso. Ou seja, há uma diferença aqui dentro desse diagnóstico enquanto um campo artístico. Eu acho que lá está a multiplicidade dos meus interesses. Tem muito a ver também com essa condição do fato de eu ficar entediada tão facilmente, que eu acabo por sempre estar a ingerir coisas novas. Eu sou grata por isso. O problema é que demorou 2 anos para eu criar um projeto que é aquele do Masterclass, porque eu passei tanto tempo a me torturar durante aquilo. Houve ali uma coisa que eu acho que também era química, que não precisava ser tão difícil. Eu digo isso, eu sinto que era como se a vida fosse um rim de gelo e tivesse todo mundo a patinar e eu estava de chinelos a chegar no meio, a fazer a coisa tudo da maneira mais difícil possível. E todo o equilíbrio era meu próprio. E daí parece que quando eu cheguei
a tomar a medicação, me deram patins. E agora tudo é feito antes de eu conseguir pensar naquilo. Eu não tenho emoções nenhuma acerca dos meus deveres. Eu tenho que ligar para a EDP, eu ligo para a EDP. É incrível, não? Isso é um milagre. Eu queria fazer mais um, posso? Dá tempo? Desculpa. É o seguinte, você falou do rascunho, o resultado final, o acaso vencerá, a coisa que é mais fácil é a própria coisa, e a leveza, que é a subtração de peso. Isso também, vendo os meus trabalhos, que eu trabalho com produção musical, misturas, eu vejo assim muitas vezes quando eu gravo, assim, com a chamada pré-produção, tem coisas muito mais interessantes depois do que o resultado final. Que acho que a gente vê vídeos, vê técnicas, né, que a gente quer fazer, quer botar assim. Aí depois, quando a gente olha assim e vê para trás, fala, nossa, mas tinha uma coisa mais crua, que era mais verdadeira, assim, né? E vamos tirar essa camada toda, assim, vamos trazer de volta esse sentimento que era o primeiro, assim, é mais ou menos por aí o que você quis dizer com essas... Claro. Há uma outra frase também que eu penso muito... Eu não resolvi essa questão. Eu não sei. Eu sei que há partes aqui, tal, por exemplo, com o bordado, onde aquilo resolveu-se de alguma maneira. Mas há uma frase muito importante que é da Iris Murdoch, que escreveu um livro chamado The Black Prince, onde ela está a falar da criação artística e que é um fio de uma navalha, que é um momento onde tudo é possível e depois um momento onde é tarde demais, está tudo estragado. E que realmente o gênio de qualquer produção é expandir esse espaço que é mínimo entre tudo é possível e está tudo fodido, o mais longo possível, para que tudo seja assim um momento de possibilidade. E é isso que eu almejo, eu quero. Um dia eu chego lá. E só o último comentário, você falou da comédia do erro e veio uma palavra aqui na minha cabeça, uma frase que é beleza do erro, né? Só isso. Obrigado. Obrigada. Passa para trás, por favor, não se importa de passar para trás. Quem quer falar lá atrás? Ana Pérez Quiroga. Obrigado, Ana. Obrigado. Alô, Isa, muito obrigada pela tua palestra, foi maravilhosa. Obrigada. Adorei. Mas queria te perguntar uma coisa que eu nunca tinha reparado. Qual é a diferença entre Isa e Isabela no teu trabalho? A Isabela faz trabalhos de tradução, copywriting. A Isabela é babá. A Isabela é assistente de produção, é condutora. A Isabela... Mas também é a Isabela que vai ao médico, então. Não é a Isa. Não, a Isa não vai ao médico. A Isa mas, nunca... de qualquer maneira, essa Isabela também estava ali nos artigos que tinhas escrito para o mestrado. A Isabela estava lá, mas é porque me forçaram. Ah, ok, está bem. Obrigada. Porque... Passa para cá, por favor. Alguém quer? Vai ao microfone? Sim, estudantes, obrigado. Boa tarde. Eu fui ver a sua exposição no Miguel Navinho e gostei muito, especialmente dos bordados, porque é um tema que me interessa muito e queria lhe perguntar de onde é que isso surgiu e como utiliza isso no seu trabalho para também trazer a fragilidade do bordado e a sua... um pouco do trabalho do feminino. Sim. O trabalho do bordado começou porque eu tinha que escrever o meu nome no meu uniforme. E eu comecei a fazer o bordado à máquina para escrever Toledo nas minhas camisetas, que eram todas iguais. Começou literalmente por isso. Depois eu percebi que aquilo me lembrava muito do desenho. E lá está. Era uma maneira de chegar ao ponto final sem ter que refazer a coisa, sem ter que criar um rascunho. O bordado, enquanto, por exemplo, naquela peça que era o Pão, 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 aquilo já implica um mapa, um desenho, mais tempo, uma incógnita. Eu também comecei a fazer o tricô. Há muito aqui uma questão da paciência
e do tempo envolvida nisso. É uma coisa que eu pensava, mas na verdade eu tenho a minha paciência limitada, ou seja, eu consigo fazer aquilo uma vez e depois já não consigo fazer uma segunda. Sim, o meu trabalho também passou por muito tricô, então... Eu comecei a fazer malhas adultas e depois eu passei para malhas infantis e depois eu passei para bonecos e depois eu passei de malhas para bonecos e agora eu não consigo mais voltar para malhas de adultos porque a malha do boneco é tão rápido, aquilo faz-se num dia que é difícil continuar com a paciência mesmo com a Ritalina. Só queria lhe agradecer pela apresentação, gostei muito e gostei muito da sua honestidade e acho que prezo muito a autenticidade que teve aqui e que eu queria lhe perguntar porque é que acha que fugiu sempre, nunca associou as suas obras que estava a fazer, os seus trabalhos com os seus hobbies? Eu acho que eu precisei de uma validação. Eu não vou aqui mentir e dizer que isso foi uma coisa que eu descobri pela força da minha própria personalidade. Tive aqui professores que, de fato, disseram Isabela, isso é uma obra. Isabela, isso é um trabalho. Teve o Neil, que falou aquilo do retrato. A professora Isabel Sabino, na faculdade, viu aqueles cadernos com o trabalho e disse, isso é o trabalho. Ou seja... eu nunca identifiquei os meus hobbies como trabalho porque ninguém mais tinha identificado e eu sou também um bocado escrava da validação externa. Ou seja, quando eu depois tenho ali uma pessoa a dizer sim, de fato, isso é um carimbo que para mim é importante. Não é o único carimbo, não é? Eu sei que aquilo é importante para mim. E depois, quando vem outra pessoa e diz que aquilo também vale, completo o círculo e depois eu falo, pronto, bora. Olha, eu ia só dizer que disseste que o Akhenaten foi assim a primeira grande falha, mas eu acho que foi o primeiro grande sucesso. Porque para mim acontece uma coisa que eu acho que depois se expande no resto do trabalho e que gostei imenso ouvir-te falar do trabalho e falar sobre isso, que foi a questão do... Tu sabias que não tinhas feito, tinhas um problema para resolver, porque não ias desistir, não ias morrer na praia. E eu acho que quando de repente há esta relação entre problemas para resolver e a solução criativa que damos à questão, para chegares a uma coisa em que não é aquilo que te pediram, mas foi a resposta que tu arranjaste àquela situação e que foi o mais sincero possível. E eu acho que isso é uma energia muito fixe que existe desde essa primeira grande falha, que se calhar foi um primeiro grande sucesso e que permeia o resto do teu trabalho. E parabéns. Obrigada. Eu acho que eu concordo. Foi um comentário que uma miúda que andava comigo na faculdade fez num dos meus vídeos. Ela disse, lembra-se do Akhenaten? E eu falei, fogo, lembro. Mas que aquilo, na verdade, era o germe de uma coisa que veio ter. Mas eu acho que o que a Sara disse sobre aqui, a resolução de um problema. Lá está, também tem... Eu inventei muitos problemas para mim, sabe? Eu criei dificuldades que não precisavam lá estar e depois eu também tive que superá-las. E depois também, essa questão da continuação é que eu fui capaz de criar esses problemas porque eu também vim de uma posição privilegiada. Eu tinha pessoas que tinham paciência, pessoas que iam me acolher, pessoas que iam me salvar, pessoas que me iam pagar uma passagem a San Diego, sabe? Eu tive sorte com essas coisas. E... também sou muito educada, digo obrigada, mando mensagens, Claro, também te puseste nessa posição, portanto. Sim. Sim. Alguma questão, partilha, uma reflexão? Então, se me permitem, só para um balanço final, é uma reflexão, Isa, também tendo em conta aqui os estudantes da universidade. Para mim foi um prazer ouvir-te e perceber todo o teu mecanismo mental, o processo mental. E falou-se aqui
expectativa e de dificuldade em gerir expectativas, e como você vai sempre desviando-se do que pode vir a conformá-la, não é? Ou a contê-la. Há uma tensão, não basta a honestidade nem a sinceridade na criação artística, não é? Isso nós sabemos. Ela está lá, mas há uma tensão, há um nervo no trabalho da Isa que vai a par da honestidade intelectual, humana, que vem da vida, que dá consistência a esse trabalho, porque não basta a intencionalidade ou a honestidade. Isso, estamos fartos de ver artistas honestos, mas que não produzem nada de vibrante. Não é o caso da Isa Toledo, que é uma artista vibrante. Quando falas, por exemplo, de teatro, isso interessa muito. Temos aqui, foi à casa de banho, o André Gomes, que é também um artista que sempre circulou entre a performatividade, a criação artística, a inclusão do seu próprio corpo, a sua história no que faz. Gostei muito de te ouvir sobre cópia. E desmontar a ideologia da originalidade, ou de que um artista é alguém que cria do zero, da tábua rasa, não é? Esse mito moderno que ainda perdura apesar de tudo. O desejo de fazer o trabalho ser mais forte do que trabalhar, não é? O desejo de esboçar, tentar, sem finalizar. O gesto... o que disseste sobre o gosto e o desapego, muito interessante, não é? Porque o gosto, a imagem de marca de um artista, uma coerência facilmente reconhecível, manifesta, pode ser uma prisão para os artistas. Portanto, como é que nos desviamos de uma imagem de marca, do que é fácil e apetecível para o mercado, por exemplo? A tua relação com o apagamento, não é? Apagares o vídeo do Faraó, agora dizeres que gostarias de apagar o vídeo da inauguração da tua performance, que eu vi ao vivo e foi brilhante. Portanto, acho que estás a ser muito severa contigo mesma. Foi brilhante e todos os presentes estavam siderados com a tua habilidade, é incrível. E só avançando, isto é uma meditação, gostei imenso de te ouvir sobre o Chardin, não é? Como vais beber a história da arte constantemente. Portanto, estamos diante de uma obra culta, não é uma obra repentista, nem és uma mulher privilegiada também em termos de formação cultural, estética. Isso também nem sempre existe entre os artistas. Portanto, ligas muito bem a alta cultura, a baixa cultura, a cultura corrente, a cultura vernacular com a história das artes. A relação entre a dispersão, o acaso, a exatidão. Muito interessante. Portanto, como é que se gera, como é que se faz o equilíbrio? No fundo é um trabalho de funâmbulo, não é? Como é que nos mantemos na corda tensa de estarmos suficientemente dispersos, acolhermos o acaso, não é? Essa hospitalidade do acaso, do acontecimento, que não é um artista que quer tudo controlar, não é um grande artista. Não é? Sabemos disso também por experiência. Portanto, essa... Não é? O Picasso dizia que não procurava, encontrava. Portanto, treina-se, claro, essa capacidade e a exatidão que está no teu trabalho. E os curadores ou os professores te dizem isto é um trabalho, que reconhecem uma atitude artística, como tu disseste. Acho que isso é muito revelador também, porque tu própria hesitas, não é? Não tens certeza de que o que fizeste é uma obra, é isso? Eu acho que não, acho que no fundo eu sei que Vais tendo, no fundo sabes. No fundo eu sei que é. Eu tenho uma autoestima muito saudável. A questão aqui é que é onde pôr aquilo. O meu problema foi sempre na partilha, não é? Eu acho que os curadores e os professores me ajudavam um bocado nisso. Aonde pôr aquela... Localizar. Aonde localizá-la. Sim, mais a transferência do hobby para a obra. Sim. Sim. Não, era só mesmo isso. Essa questão que estavas a pôr é mesmo, acho que acontece no seu caso mais quando é essa transposição do hobby para a obra, ou seja, uma suspeição de que há obra no hobby. Sim, mas depois também a obra quase... É uma pena porque eu sinto assim a morte do hobby. Quando vira a obra, eu comecei a ter assim uma saudadezinha de quando aquilo não era nada, sabe? É tão bom, é tão livre, é tão leve. E é por isso que há... Eu deixo de fazer o hobby? Deixaste de fazer pão? Não, eu deixei de fazer pão, mas o pão também nunca foi trabalho. Mas a questão, por exemplo, quando eu estava a fazer um masterclass, eu deixei de fazer vídeos, eu deixei de fazer dubs. Há ali uma lacuna, quando eu estava a trabalhar na masterclass, que eu já não conseguia aturar aquilo. Pronto. Sim, eu acho que essa inquietude também tem a ver com
uma forma de proteger o hobby também, no final das contas, eu Sim. acho. Mas ele também pode... É. Bom, são 8 horas. Obrigado, Isa Toledo. E uma salva de palmas novamente e parabéns pelo teu trabalho. E obrigado a todos os presentes. Passem a palavra, por favor, que sejamos muitos e bons cada vez mais ao longo do semestre. No próximo, deixo-vos o convite, no próximo dia 6 de maio recebemos aqui às 6 da tarde João Pombeiro, graphic designer, ilustrador, realizou um videoclipe com imenso sucesso para os YouTube recentemente. E 2 dias depois, dia 8, às 3 da tarde, recebemos aqui o escultor Rui Sanches, 2 dias antes da inauguração da nova exposição na Galeria Miguel Nabinho. Portanto, são todos bem-vindos e passem a palavra, está bem? Obrigado pela vossa presença. Obrigado, Isa Toledo. Obrigada.